Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado muito especial. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, que testemunhou a ascensão dos governos autoritários na Europa nos anos 30 do século passado, dizia que é muito difícil salvar uma civilização quando chegou a sua hora de cair nas mãos dos demagogos. Os demagogos têm sido os grandes estranguladores das civilizações. O estrangulamento se dá pela degeneração do Estado de Direito, violações às liberdades individuais, descrédito das instituições e crescentes sinais de arbitrariedade do exercício do poder dos governantes. Infelizmente, esses sintomas estão presentes no Brasil de hoje. Em tempos de populismo, demagogia e polarização, é raro encontrar um líder político capaz de conduzir a oposição com firmeza, objetividade e pragmatismo, sem recorrer ao tom histriônico que retrata muita retórica e pouco conteúdo. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, busca seguir o exemplo dos grandes estadistas brasileiros, como Prudente Moraes, Oswaldo Aranha e Ulisses Guimarães. Eles nos ensinam que a arbitrariedade e o populismo se combatem por meio da defesa intransigente da democracia, da liberdade e das instituições. E para compreender melhor as prioridades da oposição, sua atuação após a condenação do ex-presidente Bolsonaro e sua aspiração de voltar ao poder em 2026, eu recebo hoje o senador Rogério Marinho. Senador Rogério Marinho, muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Obrigado, filho. Obrigado também pela apresentação muito generosa aqui, a responsabilidade que me é conferida aqui. Estamos à disposição. Senador, vamos começar por como a direita vai se comportar após a prisão de Jair Bolsonaro, que na verdade é uma grande liderança da direita. Eu tive a oportunidade de, não só como ministro, mas como ator político, né, percorrer o Brasil ao lado do presidente Bolsonaro, e é impressionante o carisma, o relacionamento, a sinergia que ele tem com o povo brasileiro em todos os quadrantes, de norte a sul do país. E o que ocorreu com o presidente agora, claramente, é uma ação muito bem articulada para impedir que ele possa se manifestar. De fato, antes da condenação, ele havia sido enclausurado, preso na sua residência e mais, impedido de se manifestar nas redes sociais, ou seja, censurado. Então ele é alguém que inspira medo ao sistema que hoje governa o país, que praticamente fez uma espécie de acordo, né, judiciário, parte do judiciário e executivo, para tentar, por um lado, se perpetuar no poder, através da reeleição do presidente Lula, e, de outro lado, impedir que a oposição se manifeste, né? E aí vem a questão da regulação das redes sociais, da reedição daquela distopia do George Orwell, né, 1984, né? O que a gente vê é uma tentativa desesperada de se criar mecanismos que estabeleçam dentro da sociedade controles para definir o que é ou não verdade dentro da ótica do governo de ocasião, o que é absolutamente detestável, e nós não vamos convalidar nem aceitar, e estamos lutando contra isso dentro do parlamento. Mas a partir da condenação do presidente Bolsonaro, a nossa pauta continua a mesma. Por um lado, tratarmos de anistiar todos aqueles que foram imputados, né, de crimes em função desse suposto golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e, ao mesmo tempo, impedir que o Brasil de 2027 seja o Brasil de 2015, onde a maior catástrofe econômica que nós já presenciamos na nossa era moderna aconteceu, né? Foi, desde 1948, a maior supressão, né, do produto interno bruto por 2 anos consecutivos, né, milhares de empregos, 3 milhões de desempregados, milhões de empregos formais, né, foram extintos, né, centenas de milhares de empresas fechadas, e nós estamos vendo os mesmos sintomas, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos, e nós já sabemos o resultado, né? Aliás,
Temos hoje já o maior índice de inadimplência de pessoas físicas, quase 80 milhões de recuperação judicial, né? E recuperação judicial, quase 8 milhões de empresas. Então, empresas e pessoas físicas já sofrendo esse desgoverno. Agora, vamos pensar aqui um pouco como que a direita vai atuar agora no Congresso Nacional com algumas matérias muito importantes. Primeiro, nós temos a questão da anistia. Nós temos um longo processo até a anistia ser debatida e votada. É possível ter esta coerência da união da direita ou nós vamos ter parte da direita desgarrando, querendo fazer uma anistia meia-boca, outra que é anistia completa? Como é que vai ser esta coordenação das ambições dentro da anistia? Porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal já passou um recado muito ruim, senador, já dizendo que se passar uma anistia ampla, geral e restrita, que vai ser declarada inconstitucional, o que é uma total ingerência na autonomia do Poder Legislativo. Bom, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Quero fazer um comentário a respeito, faço questão de fazer sempre que possível. Nós não podemos aceitar como natural o que está acontecendo no Brasil. Eu diria que a banalização da jurisprudência de exceção. Quando o Lula cunhou aquela famosa frase da democracia relativa, quando abraçou o Maduro, né, o ditador da Venezuela, dizendo, não, a democracia lá na Venezuela é diferente, é relativa, né, em relação ao que acontece no Brasil. A partir daí parece que se abriram as portas do inferno, né? Então a lei passou a ser relativizada, a Constituição passou a ser relativizada, a jurisprudência passou a ser relativizada e os inimigos, entre aspas, do Estado, como assim foram cunhados, a eles, ao cão danado todos a eles, né? Então é possível se retirar o manto protetor da Constituição para se buscar uma condenação, se buscar uma censura, se buscar a retirada da vida pública, como aconteceu agora no caso do Bolsonaro, onde toda a legislação, todo o ordenamento jurídico, todo o princípio da ampla defesa, do juiz natural, né, da isenção natural que o judiciário precisa ter, foi completamente posto por terra, né? Nós estamos assistindo um espetáculo da degradação do judiciário brasileiro, que é muito ruim, porque todos nós defendemos as instituições, né? Então nós queremos que a justiça seja respeitada e da maneira como ela se comporta, partidarizando, antecipando julgamentos, participando do debate político, ela corrói um princípio fundamental da democracia liberal, que é a nossa, a separação dos poderes. Eu acredito que o Montesquieu e o Locke estão se revolvendo nos seus respectivos túmulos, né? Da forma descuidada como esses princípios estão sendo ultrapassados, e a banalização e naturalização que a grande imprensa brasileira encara esse tipo de comportamento, e justificando, inclusive. Nós temos grandes jornais com editoriais, ou seja, a opinião do jornal, não são notícias nem colunistas, apoiando esse tipo de situação. Cometeram exceções, mas isso faz parte de um processo para sufocar o golpismo, é isso. Vocês agrediram a democracia, vocês ultrapassaram a lei, vocês não cumpriram a Constituição, mas tudo bem, foi para retirar o Bolsonaro e os seus golpistas da vida pública. Então, na hora em que o escudo da lei, que deve ser imparcial e deve nos cobrir a todos, independente da nossa visão de mundo, isso é solapado e é partidarizado, isso corrói e atinge de morte a democracia, é muito ruim. Nós vamos lutar muito para que esse princípio volte a ser restabelecido no país. Só um parêntese, parte disso, né, senador? Cresce a insegurança jurídica em relação a tudo, não é só a questão do Bolsonaro, em relação a contratos, o cumprimento da lei, a previsibilidade da lei. Bom, aí a gente pode, isso aí é uma outra questão, não vou lhe dar espaço para falar, você quer que eu fale seu programa inteiro aqui, mas complementando a resposta em relação à questão da direita, a direita, ela tem uma característica completamente distinta, o que a distingue, né, da esquerda. A esquerda tem o que nós chamamos de centralismo democrático, né? Ou seja, há uma espécie de coletividade na forma como ela age. Então há um comando ao debate interno, e há um comando, e a partir desse comando todos agem uníssono, como se fossem lagartixas ou remadores de galera, né? Todos no mesmo ritmo e na mesma direção. A direita, ela é caracterizada pela diversidade, pelo pluralismo, né? Pelas opiniões que, na verdade, podem convergir em alguns pontos, mas
a divergência, o debate, o contraditório, né? Eu diria até as lideranças de campos diferentes que têm essa gradação de pensamentos em relação à visão de mundo é o que caracteriza a direita, né? E isso, para mim, é o oxigênio, é o que nos faz pulsar, é o que nos faz ser diferente daqueles que são, na minha opinião, um rebanho. Eu respeito, acho que aqueles que acreditam de fato no que defendem merecem um respeito e precisam ter espaço no debate, ao contrário do que eles praticam, né? Porque eles acusam a direita de ser intolerante, mas quem pratica crimes violentos e assassina seus opositores políticos, via de regra, nos últimos anos, tem sido a esquerda, né? Veja o que aconteceu com crise agora nos Estados Unidos, o atentado contra o próprio Trump, a facada que o Bolsonaro sofreu na sua pré-campanha, na sua campanha em 2018, né? Agora na Alemanha, 5 ou 6 parlamentares de direita já foram assassinados, o que aconteceu na Colômbia, no Japão, são tantos exemplos de pessoas que professam uma visão de mundo diferente e, ao invés de serem combatidos, né, no campo das ideias, do contraditório, do diálogo, né, da discussão política, são calados através da violência física. Eu, por exemplo, na época em que, como deputado, fui relator da reforma trabalhista, Felipe, percorri várias universidades do nosso país, sempre que fui convidado. Mas era assim, um padrão. Eu era hostilizado quando chegava, era hostilizado no decurso do debate e era hostilizado na minha saída. Então, ninguém ia ali para me ouvir, ou boa parte das pessoas que iam não iam para me ouvir, iam para gritar palavras de ordem e emburrecer e impedir, interditar o debate. Então, a direita, ela tem consciência, eu acredito, na necessidade de livrar o país desse desgoverno, né? O Partido dos Trabalhadores faz muito mal ao Brasil. E o Brasil tem tido muito pouca sorte, porque de 2002 a 2026, um período de 24 anos, a gente vai ter aí quase 18 anos, 20 anos de PT. Então não é por acaso que o partido tem perdido tantas oportunidades. O PT é um partido que tem uma ideologia e uma visão de mundo que impede o desenvolvimento, o crescimento, a competitividade, a inovação, que impede que o Brasil possa ser esse porto seguro, já que geograficamente nós estamos distante das grandes tensões geopolíticas que ocorrem no mundo inteiro. Então, você tira justamente o que falamos anteriormente, da previsibilidade, da segurança jurídica, né? Há uma intervenção estatal crescente, há uma visão de que o gasto excessivo gera o crescimento econômico. Então, é uma visão vesga, equivocada, zoila, né, do que de fato é a realidade das pessoas. Os programas sociais terminam sendo armadilhas em que as pessoas não conseguem se emancipar porque não há estímulo nesse sentido. Os programas sociais no mundo inteiro são episódicos ou seja, tem tempo limitado e estimulam o cidadão que recebe esse benefício do Estado a se emancipar, se educar, se capacitar, se qualificar, buscar o mercado de trabalho, ter autonomia. No Brasil, não. No Brasil, se criam amarras para que haja um grande número de cidadãos dependentes do Estado brasileiro e, no outra ponta, se aumentam impostos, burocracia, taxas, dificuldades para impedir o empreendedorismo, para impedir que as pessoas se liberem, possam pensar por si próprias. Então, é uma armadilha que o Brasil está debruçado. Então, quem está enxergando o que está acontecendo precisa fazer a sua parte para liberar o Brasil dessas amarras, né, ideológicas muito perniciosas que já vão aí com 20 anos. Agora, para liberar o Brasil dessas amarras perniciosas, essa riqueza da diversidade e pluralidade que existe na direita, como o senhor bem colocou, precisa alguma hora estar unida em torno de um mínimo denominador comum de propostas e ideias para que nós consigamos transformar isso em votos. Como a direita vai se preparar, se unir em torno disso nas candidaturas majoritárias em 2026? Começar pela candidatura à presidência da República, que é tão importante. Nós temos uma excelente safra de governadores, aliás, candidatos, pré-candidatos à presidência da República, excelentes governadores, mas há uma hora que precisa sentar, essa diversidade e pluralidade precisa se concentrar em torno de um nome. Como é que será esse processo?
Olha, primeiro é evidente que o meu candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Com essa condenação e com a sua inegibilidade, né, nós estamos depositando as nossas esperanças, né, de que nós possamos reverter esse processo através do parlamento, né? Mas mesmo anistiado, necessariamente não significa que haverá a volta da elegibilidade. Então, acredito que o presidente Bolsonaro, no momento oportuno, caso constate que de fato, né, não terá condições de elegibilidade, dará o comando de que forma nós vamos nos posicionar, porque não há irracionalidade, né, da nossa parte. Há a necessidade de se avaliar cenários e verificar qual é o tempo adequado para que esse grupo de brasileiros, esse enorme contingente de cidadãos brasileiros que entendem que devem seguir a liderança do Bolsonaro, é aonde devem se reagrupar. Você falou com muita propriedade que caso, de fato, o presidente não seja candidato e ele indique um dos, ou alguém como Michele, como Flávio, né, o próprio Eduardo, ou o Tarcísio, ou o Zema, ou Ratinho, ou quem mais? Caiado, né? Então, existe aí, dentro da direita, eu diria, vários candidatos ao contrário da esquerda. Eu tenho dito assim, talvez assim as pessoas me encaram como brincadeira, mas é verdade, o Lula é uma árvore que não dá sombra, né? Que não frutifica, que não permite que lideranças vicejem do lado dele. Do lado de cá, não. Acho que o Bolsonaro foi um exemplo, né? Ele permitiu que os seus ministros pudessem mostrar o trabalho. Eu sou um exemplo disso. Eu sou senador do meu estado porque fui ministro do movimento regional do governo Bolsonaro. A Tereza Cristina, ministra de Mato Grosso do Sul, né? O Marcos Pontes aqui de São Paulo, o Jorge Seife ali por Santa Catarina, né? Então você tem aí um grande grupo o próprio Tarcísio, governador de São Paulo, tem um grande grupo de ex-ministros do presidente Bolsonaro que conseguiram lograr êxito em eleições estaduais e passaram a ter uma dimensão e uma visibilidade nacional em função do fato que o presidente permitiu que essas lideranças fossem evidenciadas, fossem expostas para o grande público, e ele não trouxe para ele, né, o fruto do trabalho de cada um deles. Eu não tenho dúvida que até o mês de dezembro, né, eu acho que seria o momento mais adequado do presidente Bolsonaro tomar essa decisão, mas vai depender dele, né, de qual é o caminho que a gente vai tirar. Ele tomando, nós estaremos todos aglutinados em função do posicionamento que ele tomar. Aliás, tem uma questão até de timing importante, porque o governador Tarcísio, que hoje é um dos fortes candidatos à presidência da República, se não tiver segurança que teria a legenda presidencial, óbvio que não ia abrir mão do governo do estado de São Paulo em abril para entrar numa aventura. E provavelmente perderíamos um nome hoje que é melhor ranqueado nas pesquisas. Então, o senhor, essa aqui é uma ótima notícia. O senhor acha que até dezembro esse cenário está fechado, ou uma certa união de quem será o candidato da direita? Acredito que sim, porque acredito também que vai ser o momento em que nós teremos votado no Congresso Nacional o projeto de anistia. Para nós é essencial que os parlamentares possam se posicionar, tanto na Câmara como no Senado. Então, encerrado o ano legislativo de 2025, a minha expectativa é que tenhamos votado a anistia e o presidente Bolsonaro livre, né, tenha as condições de, conversando com os seus interlocutores, com os agentes políticos, possa tomar essa decisão. E eu acredito que o mês de dezembro é o momento de termos aí a condição de tramitar esse processo de anistia no Congresso Nacional. Agora, senador, o projeto de anistia só será aprovado se a oposição agir como oposição. Nós temos um grande problema. Numericamente, a direita tem maioria no Congresso e no Senado. Mas na hora do voto, essa maioria não se traduz. Muitas vezes, os próprios parlamentares que se dizem de direita ou centro-direita acabam votando com o governo. Então, haverá essa disciplina da direita no projeto de anistia para obstruir trabalho se o projeto não andar e para votar? Bom, o tempo vai dizer, né? Eu acho que na Câmara sim, você tem razão, no Senado não.
Na Câmara nós temos realmente uma união de partidos que representam a maioria, né? O PL, o PP, o União Brasil, né? O próprio Republicanos, que agora está somando nesse processo. Então acho que sim, que a gente iria lá a maioria numericamente em função de partidos. Agora tem parlamentares de outros partidos que se somariam a esse posicionamento favorável à anistia. No Senado, não. No Senado, os partidos que apoiam o governo formalmente são maioria, né? Reunidos aí os partidos de esquerda, PSB, PT, né? O PDT, né? E aí vem mais o PSD e o MDB juntos, e o Podemos, eles são 44, 45 parlamentares num bloco de 81. Ocorre que acho que de 8 a 10 parlamentares do outro lado desse bloco podem se somar, né, ao grupo de oposição do lado de cá, e alguns da oposição formalmente podem ir para lá. Então acho que é um equilíbrio aí, acho que a gente teria aí mais de 40 votos, eu acredito que sim, mas assim seria bem mais difícil no Senado. Agora, como é que se trabalha como oposição no parlamento? Para que nós tenhamos a possibilidade de pautar um projeto caso passe na Câmara, né? Porque vamos aguardar a decisão do mérito, né? O que a gente quer que seja pautado, que os parlamentares coloquem lá a sua digital. Mas imagino que ganhe assim na Câmara. Chegando no Senado, nós já vimos declarações do presidente da CCJ dizendo que não vai pautar. Bom, nós podemos obstruir o trabalho da comissão, então não vai funcionar. Vamos chegar no impasse e em algum momento a gente vai ter que chegar a um denominador comum, porque o papel do presidente do Congresso Nacional precisa necessariamente ser de magistrado, de árbitro. Ele não pode tomar, ou não deve tomar, uma posição política partidária, uma vez que ele comanda uma casa de pares. Tá? Então, caso haja uma interdição da principal comissão, né, do Senado da República, eu acredito que há uma necessidade, sim, de uma intervenção. Vejo que ocorreu uma intervenção para que haja essa mediação. O que ocorreu há 1 mês e meio atrás, quando o debate da anistia estava interditado. Então, nós ocupamos de forma organizada tanto a mesa da Câmara como do Senado, foi um recurso extremo, mas para desobstruir o debate, porque é inaceitável que a imprensa tenha vinculado, né, de forma implícita ou explícita, que o Supremo Tribunal Federal tem intervido para evitar que tramite um projeto de lei na Casa do Legislativo. Isso me parece, assim, contra qualquer princípio constitucional. Então, essa ocupação, que foi um gesto extremo, mas já ocorreu em épocas passadas, por ocasião da reforma trabalhista, as senadoras do PT ocuparam a mesa diretora do Senado, né? O próprio Davi Alcolumbre, por ocasião da sua eleição para presidente do Senado, no primeiro momento, ele sentou-se na mesa diretora, ocupando a cadeira do presidente durante mais de 10 horas. Então, é evidente que nós entendemos que não é dessa forma que deveria ocorrer, né, um processo de obstrução. Mas se você tem minoria e o debate está interditado de uma forma pouco ortodoxa por um outro poder, a gente precisava desinterditar o debate. Foi o que aconteceu. Tanto é que nós conseguimos, com essa interdição, temos 32 assinaturas, 41 assinaturas reivindicando a abertura do processo de impedimento ou impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que é a maioria absoluta da casa. Agora, senador, qual é a chance de aprovar hoje o projeto de anistia, o senhor acha? Olha, eu acredito muito, porque no próximo ano é eleição. Tá? Então, eu acredito que a Câmara a gente já tem um número de votos suficientes, e no Senado, 2/3 do Senado vão renovar, né, as suas cadeiras. Então, o senador, quando sai do parlamento e volta para a sua base, é abordado pelo seu eleitor, né? É abordado pelo seu grupo político, né? Então, aquela casa não é mouca, não é insensível em relação ao que pensa a sociedade brasileira. E ao contrário do que tem sido publicizado pelos grandes veículos de imprensa, eu lhe asseguro que há um grande contingente de brasileiros muito motivados que têm feito um trabalho democrático, né, junto aos parlamentares das suas respectivas unidades federativas,
no sentido de sensibilizá-los da necessidade de se perfilarem nessa posição de anistia, porque a anistia virá a página, né? É uma ação política, não é uma ação jurídica. O Senado da República e a Câmara dos Deputados, representa o povo brasileiro, o outro a federação, os estados, e ambos representam o conjunto do sentimento da sociedade. Então, eu não tenho dúvida de que, passando na Câmara, é pouquíssimo provável que a gente não tenha condição de votar isso no Senado da República. E votando, né, alguém poderá dizer, o presidente vai vetar, vete. A sessão congressual se derruba o veto ou se mantém o veto. Derrubado o veto, alguém pode arguir a inconstitucionalidade. Aí sim é a hora do Supremo Tribunal Federal se manifestar, só que certamente será pelo colegiado, são 11. Tá? E eu não vejo unanimidade lá para que esse pré-julgamento absolutamente inoportuno, né, inconstitucional, ilegal, né, que tem sido feito por ministro do STF, né, seja levado ao cabo pela unanimidade daquele colegiado. Acho que o julgamento deve demorar aí 8, 10, 11 meses, é o tempo da eleição do próximo ano. Senador, o senhor conhece muito o assunto da Previdência, aliás, foi secretário da Previdência, conhece muito, e agora, mais uma vez, as fraudes da Previdência Social afloram de um jeito escandaloso. Estamos falando mais de 90 bilhões de reais em descontos indevidos do consignado e mais de 6 a 8 bilhões de descontos indevidos de mais de 9 milhões de aposentados. Essa CPMI, apesar de ser política, porque está sendo feita no Congresso, ela é capaz de resolver ou decifrar todas essas fraudes e sanar essa questão da Previdência? Porque se lembrarmos do primeiro escândalo da Previdência, né, senador? Lá na Georgina de Freitas, em 1992. Esse que você está lembrando, tem mais antigos. Tem mais. Então, é possível que a CPMI não só apure as fraudes, mas consiga aprovar recomendações para nós sanarmos este roubo aos aposentados que acontece no INSS? Olha, esse é um assunto assim para 2 programas desses, mas vamos lá, vou tentar ser vou fazer uma linha do tempo aqui rápida. São 2 ações distintas. É a questão dos consignados, que são os empréstimos feitos aos aposentados com desconto em folha de pagamento, com mais de 40 bancos diferentes que estão credenciados no sistema do INSS, e nós apenas arranhamos a superfície. Aí eu acho que deveria ter até uma CPI diferente para isso. Eu não sei se são 70, 80 ou 90 bilhões o volume, não sei se é tudo irregular. Acredito que uma parte razoável tá? Não vou aqui dizer que o conjunto de 100% porque há um estímulo muito grande para que se busque esse crédito, né? O aposentado em vários locais do país é o arrimo de família e, de fato, o seu olerito, a sua renda é usada pela família para se comprar uma moto, para fazer um puxadinho na casa, enfim, porque é a segurança que existe de que ele está recebendo todos os meses. Mas há, sem dúvida nenhuma, fraude, esbulho, toda a sorte de malversação aí, de informações que tem vitimado os aposentados brasileiros. Mas no caso do desconto associativo foi o que originou de fato essa CPMI. Tem um fato que as pessoas talvez não tenham entendido o processo, porque isso começa em 1994, desconto associativo. E você tem 3 descontos distintos que financiam o que eu denomino de república sindical no Brasil. Né? O desconto associativo, que estava restrito, foi a primeira ACT feita em 94, entre o INSS e a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura e tal. A CONTAG foi fundada na década de 60, na época das Ligas Camponesas de Francisco Julião, filiada à CUT, né, ligada ao PT, e é o braço sindical do campo do PT historicamente. É quem patrocina todas essas manifestações de invasão lá a Brasília, né, tem uma relação umbilical com o MST, enfim, é a CONTAG. Quando nós chegamos em
ao governo no princípio de 2019, a CONTAG tinha em torno de 83%, 84% do total desses descontos associativos. Nossa. De 83% a 84%, em torno de 600 milhões de reais era a CONTAG. Por quê? Porque foi dada a CONTAG, e a gente está falando de 3.500 sindicatos rurais, o poder cartorário de fé pública. Se qualquer trabalhador quisesse se aposentar no Brasil nesse período, ia a um sindicato rural, e o sindicato rural é quem dava uma certidão para dizer que ele de fato havia trabalhado pelo menos 15 anos no campo, e que no caso de mulher tinha 55 anos, no caso de homem 60 anos. Normalmente se pagava uma taxa por isso, se preenchia um formulário, o cidadão via de regra analfabeto ou semi-analfabeto, não sabia o que estava preenchendo, ele estava autorizando ali um desconto associativo. Muita gente pagou 30 anos sem saber. Nossa. E veja, com um agravante, né, com uma série de benefícios que nunca foram informados ao associado, entre aspas. Porque, como é que você paga 30 anos sem saber? Porque o aposentado rural, ao contrário das pessoas de classe média, não tem acesso ao seu contra-cheque, é um cartão. E geralmente vai um preposto ao banco retirar o dinheiro. Ele não sabe quanto ganha, o que é descontado, o que não é. Via de regra é o que acontece com as pessoas que têm menos, como é que eu posso dizer, conhecimento ou capacidade de entender o processo, porque tiveram pouca educação formal, tá? Então são vítimas indefesas que foram ao longo de muito tempo explorados, a princípio pela CONTAG. Aconteceu um fato em 2017, e esse é o primeiro vértice do financiamento dessa república sindical, no caso do rural. Em 2017 acabou o imposto sindical obrigatório, que era o segundo vértice, talvez o mais importante. E a arrecadação desses sindicatos foi praticamente a zero, porque você deixou opcional. O que era obrigatório, todo mundo tem que pagar. Quando foi opcional, o trabalhador disse, não vou pagar um sindicato que não me representa. Então você baixou de 100% para 3%, 4%. Então vários sindicatos foram enxergar no INSS uma oportunidade de tentarem resolver o problema de falta de recursos. Bom, só que eles não esperavam que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Como ganhou a eleição, nós primeiro retiramos o poder cartorário da CONTAG, com a MP 871, e propusemos a revalidação cadastral. E houve uma luta violenta contra a revalidação cadastral. E nós só entendemos agora por quê? Porque a CGU, Controladoria Geral da União, fez um relatório com uma amostragem de 30 ou 40 associações diferentes e verificou que 98% dos associados alegaram que não deram causa àquela contribuição. Não sabiam nem que estavam contribuindo. Então vamos pensar aí que o teste de paternidade do DNA é 99%, 100%, né? Então 100% dessas pessoas não sabiam que estavam contribuindo para uma associação que tinha um clube de benefícios. Então foram roubadas. E vejam, nós tínhamos 2.700.000 filiados em 1º de janeiro de 2019. Quando o presidente Bolsonaro entrega em dezembro de 2022, tinha 2.700.000, 80.000 a menos, mesmo tamanho. Que coisa. Hoje, dados de janeiro de 2025, 7.800.000. Quer dizer, eles acresceram 5 milhões assim em 2 anos. 2 anos, 5 milhões. O que demorou 40 anos, 30 anos para chegar em 2.700.000, eles em 2 anos eles triplicaram. E mais uma vez, né, triplicaram, foi 250%, 300%. Mas aí vem o terceiro bloco, aí isso descarrilhou, a gente volta mais dentro, aí vem o terceiro vértice desse financiamento da República Sindical. A contribuição assistencial. Você, como empresário, sabe que por ocasião de um acordo ou de uma convenção coletiva, o trabalhador, o sindicato patronal, laboral, recebe uma contribuição assistencial do seu filiado, que para ele pagar advogado, contador, para ele ter condição de negociar com o patrão. Isso sempre foi pago pelo trabalhador associado, filiado.
o Supremo Tribunal Federal entendeu que tinha que ser pelo conjunto dos trabalhadores brasileiros. Na prática, repôs o imposto sindical de 2017. Só que ele disse o seguinte: preservar o direito de oposição. Como é que é exercido o direito de oposição hoje no Brasil? Foi assembleia coletiva? Então, na prática, o Supremo Tribunal Federal, na contramão do legislador, passando normalmente em cima de uma prerrogativa do Congresso Nacional, restabeleceu uma condição coercitiva, né, ao conjunto dos trabalhadores seletivos brasileiros, está falando de 40 milhões de trabalhadores, né, para restabelecer esse financiamento. Em relação à Previdência, vários mecanismos de controle foram estabelecidos, porque veja a narrativa do PT. O PT diz o seguinte: a fraude começou no governo do Bolsonaro e a causa da fraude é o fim da revalidação. Bom, o desconto associativo existe desde 1994 e nunca houve revalidação. Está falando de 30 anos. Nunca. Nunca se reviu o cadastro. Quem propôs foi o presidente Bolsonaro, com a MP 871. E quem trabalhou contra ela foi o PT, o PDT, o PCdoB, através de várias emendas supressivas desse artigo. E vários discursos, várias manifestações por ocasião da tramitação e consequente conversão da MP 871. Está tudo nos anais do Congresso, né? É a verdade. E quando é que isso foi suprimido como lei? Em agosto de 2022, no governo do presidente Bolsonaro, é um fato, mas não por iniciativa do governo. Do Congresso. Foi do Congresso, dentro de uma medida provisória que tratava de microcrédito. Alguém foi lá e colocou um jabuti. Final do governo, passou. Só que o decreto 10.410 de 2020 e as instruções normativas subsequentes, todas elas asseveraram a necessidade da revalidação cadastral. E vejam, a instrução, um decreto ou uma instrução normativa que é uma ação infralegal, ou seja, não precisa de lei congressual, ela obriga a autarquia. A lei obriga a sociedade. Então não estava suprimido. Quem prevaricou novamente foi o governo do presidente Lula, que em 2024 não fez a revalidação. A outra narrativa deles é que eles mandaram investigar. Não é verdade. A própria abertura do processo do delegado da Polícia Federal fala que começou a investigação em função de notícia do site Metrópolis, no final de 2024. Terceiro, eles dizem que afastaram os envolvidos. Não é verdade. Quem afastou foi a Justiça. Aliás, contra a vontade do ministro Lupe, né, que declarava a idoneidade e a confiança no presidente do INSS, o Stefanuto. Porque houve se assinou muitas ACTs no final do governo Bolsonaro. Essas ACTs são fraudulentas. Meia verdade, assinou-se muita ACT, mas a fiscalização foi afrouxada no governo do Lula. Então, por exemplo, nós definimos em 2020 que todos os benefícios tinham que ser bloqueados para evitar esse roubo de dados. Eles desbloquearam em 23. Nós definimos que todos os benefícios tinham que ter, para serem alocados dentro da Previdência, tinha que ter autorização individual do próprio associado. Eles retiraram essa trava em 2023. Então, não é por acaso que houve um estouro assim. Você tinha 40 mil reclamações em 2018, 2019. Em 2023 foi para 1,5 milhão de reclamações. 1,5 milhão de reclamações. E eles não descredenciaram ninguém. Nós descredenciamos 9 entidades no nosso governo por reclamações de descontos indevidos. Eles tiveram 1 milhão com 40 mil reclamações, no universo de 2.700.000 associados. Eles tiveram 1,5 milhão de reclamações e não descredenciaram ninguém. Então, o que a gente espera é que a CPMI, quebrando o sigilo dessas entidades, que foi feito agora recentemente, inclusive da CONTAG, nos últimos 10 anos, dos seus presidentes, das empresas, essas empresas dos clubes de benefícios, nós possamos entender não apenas como os mecanismos foram estabelecidos e afrouxados, como os diretores de benefícios se comportaram, como os presidentes do INSS, os ministros da Previdência, os secretários, né, como é que eles se comportaram, mas principalmente para onde foi o dinheiro. Quem recebeu. E a gente está falando talvez não de 6 ou 7 bilhões, está falando talvez de 10 bilhões de reais. É uma montanha de dinheiro. Montanha de dinheiro, não.
Senador, nós tratamos aqui de... Desculpe, foi muito complexo. Mas porque é um tema que o senhor conhece muito e é importante porque afeta a vida de todos os aposentados do Brasil, então é bom ter esse esclarecimento mais aprofundado. Senador, nós tratamos aqui de 2 temas importantes, que foi a questão da anistia, a questão do INSS, e vamos a um terceiro tópico que é muito caro ao cidadão brasileiro, que é a questão da liberdade de expressão. O Congresso Nacional aprovou o Marco Civil da Internet, que foi considerado um marco exemplar no mundo inteiro. Foi considerado algo importantíssimo porque preservou a liberdade de expressão das pessoas. O Supremo derrubou o artigo 19, que é justamente esse que garante a liberdade de expressão, e é preciso ordem judicial para tirar conteúdo. Isto é, de novo, uma pressão do Supremo para que o Legislativo legisle de acordo com o que eles pensam que é correto. Como será a reação da direita, mais uma vez no Congresso Nacional, com essa nova tentativa? Aliás, o governo do PT, toda vez que volta, tenta cercear a liberdade de expressão, com o cerceamento da liberdade de expressão das pessoas em rede social. Olha, isso é típico de ditadura, né? Nos debates que a gente faz lá no Congresso, eu tenho colocado que o comportamento do governo do Lula, e aí muito afinado com vários membros do Supremo Tribunal Federal, é de intolerância a qualquer crítica. Eles querem ser blindados. Eles querem evitar que haja um acompanhamento por parte da sociedade. Você vê declarações que são absolutamente lamentáveis. A ministra Carmen Lúcia já fez 2 que ficaram na história, né? Primeiro, quando ela, num voto em 2022, ela ainda no Tribunal Superior Eleitoral, ela de uma forma absolutamente descuidada, eu diria, fala que a censura é execrável, né? Mas que ela se permitiria votar a favor da censura só dessa vez, em função do fato de que poderia haver um desequilíbrio no pleito eleitoral. E veja, censura prévia, porque ela sequer conhecia o conteúdo do documentário que ela censurou, né? Que ela vetou, que ela impediu que os brasileiros tomassem conhecimento, né? Que era um documentário do Brasil Paralelo sobre a facada no presidente Bolsonaro. Então esse voto lamentável, odioso, né, que tem que ser repugnado da ministra Carmen Lúcia e da maneira como ela se comportou, ela repete no Marco Civil da Internet quando ela acusa os brasileiros que têm voz através das redes sociais de serem tiranetes. Que ela não pode ficar exposta a 200 e tantos milhões de tiranetes. Então esse tipo de expressão mostra o que eles pensam no íntimo, né? Não querem ser investigados, não querem ser prescrutados, não querem ser criticados, não querem ser... enfim, a sociedade não tem o direito de saber o que eles fazem. Olha, são pessoas públicas. Quando eu fui relator da reforma trabalhista, Felipe, eu tive o meu prédio cercado. Minha filha, em vários momentos, na época eu tinha 7, 8 anos, dentro de um banheiro, chorando e não entendendo porque o pai estava sendo vilipendiado lá fora. Eu disse, minha filha, não é isso, é a política, calma, mas chegaram a pichar meu prédio inteiro e eu tive que pagar, que os condomínios foram para mim só. O prédio foi pichado por sua causa. Eu chegava no aeroporto em Natal, tinha uma comissão de recepção. Chegou um momento que eu já sabia quem eram os indivíduos que estavam me aguardando. Como é que está a sua esposa, seu filho e tal, porque virou até uma... Você tem que levar isso com bom humor. Na hora que não há agressão física, você não tem porquê, né, evitar que as pessoas lhe critiquem por um ponto de vista ou por uma posição política que você publicamente teve. Agora, o Supremo Tribunal Federal no Brasil tem um comportamento que eu diria que é meio... como é que eu não quero ser tão... Ele é meio esquisito, porque eles entram no debate público, eles falam a respeito de políticas públicas, eles se posicionam a respeito de posições políticas, eles antecipam resultados de julgamento, falam do que vão julgar e não querem ser contraditados. Se você critica um deles, você está criticando a instituição. Ora, mas foram eles que, como indivíduos, se propuseram a fazer o debate político. Ora, o debate político pressupõe contraditório.
Se não sabe brincar, não desce pro play. Aliás, seria muito melhor para a nossa democracia se eles realmente ficassem nos seus respectivos lugares, como magistrados, se debruçando sobre os processos, falando nos autos, definindo o que é ou não inconstitucional, seria muito melhor. Mas a vida hoje não é assim. Por isso que eu advogo, por exemplo, que haja uma reforma no judiciário, inclusive tornando aquela uma corte constitucional, né? E não a delegacia de polícia como ela se tornou, né? Que trata de briga de galo a questão de aborto, por exemplo, de briga de terras, né? Então eu acredito que não há hoje dentro do legislativo tração para se submeter, né, ao que quer o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, né? Não acredito que vá haver uma regulamentação nos moldes propostos pelo Judiciário. Agora, a decisão judiciária se cumpre. Como se cumpre, e é o que temos, eu defendo que haja uma regulação definindo o que pode ser retirado da internet sem a expressa autorização judicial, né, sem o direito do contraditório, sem que haja uma exposição de fatos de lado a lado para verificar se aquilo de fato atinge alguém, pedofilia, incentiva ao homicídio. Mas isso já existe, enfim, né? Você definir 3 ou 4 itens que são execráveis sobre qualquer aspecto, né, que nós como civilização repudiamos, tá? E sejam esses os itens elencados pelo parlamento, atendendo a decisão judicial da derrubada do artigo 19. Agora, a questão da liberdade de expressão, outra área muito preocupante foi o não respeito ao artigo 53 da Constituição. Foi relativizado. Foi relativizado. Como isso é possível? O parlamento vai deixar passar isso também? Eu sou neto de Djalma Marinho, você sabe disso, né? Foi o meu avô, em 1968, era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, e é o nome da Comissão de Constituição, tem um retrato dele, ele foi 6 ou 7 vezes presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E tem um episódio famoso, eu vou aproveitar seu programa, porque eu entrei na vida pública em função da admiração que eu tenho pelo meu avô, é a minha referência na vida pública, né? Ele foi instado pelos militares a processar e caçar um parlamentar, o Márcio Moreira Alves, porque ele havia feito um discurso num pinga-fogo, naquela época não tinha TV Câmara, e alguém te anotou, onde ele estimulava as mulheres, as esposas dos militares, a não fazerem sexo com os militares, porque eles estavam invadindo as universidades e impedindo o direito de reunião. Olha que discurso bobo. E meu avô, como presidente da comissão, foi chamado pelo presidente, pelo ministro da Justiça: olha, o senhor precisa processar. E ele foi resistindo. Chegou a um ponto que a Arena, que era o partido dele, substituiu os parlamentares que estavam na comissão e que votariam com a posição dele de não processar o deputado por outros. Ele foi vencido na comissão. O veredito lá foi para se processar e caçar o deputado. Meu avô levou ao colegiado, ao plenário, como uma Câmara recursal, e o plenário derrotou o governo, apesar de 3/4 do plenário ser Arena. Derrotou o governo e 3 dias depois foi decretado o AI-5, o Congresso foi fechado, o Parlamento foi fechado e mais de 100 parlamentares foram caçados. Então a história se repete, né? E ele dizia naquela oportunidade que não poderia admitir que um parlamentar fosse caçado, fosse impedido de se manifestar, porque a outorga que ele recebeu dos seus eleitores não pertencia a ele, mas à instituição. E que a figura do foro não era para impedir que alguém fosse processado por um crime, mas impedir que ele fosse perseguido por suas ideias. Né? Então é evidente que para mim é absolutamente inaceitável o que está acontecendo hoje. Essa relativização do foro ou da palavra do parlamentar que representa o povo brasileiro. Porque a injúria, a calúnia e a difamação estão previstos no nosso Código Penal. Estão lá. A comissão de ética das duas casas precisa funcionar. O que não dá é para que um parlamentar, no exercício do seu mandato, por exemplo, de uma forma contundente, mostre como aconteceu com o Marcel Van Hatt. Vou dar só um exemplo, né, que o delegado Fábio Shaw,
né, ele ultrapassou, né, o seu limite como funcionário público quando ele processa, quando ele, na sua investigação, no seu inquérito, utiliza provas falsas, fraudulentas, para permitir que um cidadão fique 6 meses preso numa solitária. Em algum momento numa solitária, numa prisão, mas em algum momento numa solitária. Então, a liberdade é o valor mais importante do ser humano, né? Se nós não temos livre-arbítrio, né? Se nós não temos o poder de nos deslocar, dizermos o que pensamos, nós não somos seres humanos, somos escravos. Né? Então, esse parlamentar faz uma acusação a uma situação óbvia, ele está sendo processado por isso. E a Procuradoria-Geral da República aceitou esse processo. Que é uma barbaridade. Senador, 2 perguntas importantes. Como o senhor vai coordenar essa direita para entrar de maneira competitiva em 2026? E como o senhor vai dividir o seu tempo com uma eventual candidatura ao governo do Rio Grande do Norte? Bom, primeiro não me foi dada essa responsabilidade de coordenar a direita. Por enquanto sou o secretário geral de mobilização do PL, que é o maior partido da direita, né? Então a gente tem conversado com o Valdemar, estávamos conversando com o presidente Bolsonaro nessa organização do tabuleiro político em diversos estados da federação. Nós temos aí um bom papel de interlocução absolutamente desimpedido com União Brasil, com progressistas, com republicanos, né? São parceiros que a gente tem conversa com o Novo, né? Que a gente tem conversado sempre lá no parlamento, e nessa busca de arrumar esse tabuleiro político para a gente ter o maior número possível de deputados federais, de senadores da República, e eleger governadores afinados com o nosso pensamento e, claro, o presidente da República, né? A gente tem feito esse trabalho. Agora, eu hoje sou o líder da oposição, né? Estou coordenando a oposição dentro da CPMI do INSS, tem me tomado realmente muito tempo, são 2 dias por semana, são 12 horas de depoimentos. Tenho ido ao Brasil todo nesse trabalho de organização do PL, né? Através da nossa Academia Brasileira de Direita Conservadora, dos nossos encontros com influenciadores, são os nossos encontros e seminários de comunicação, com o Rota 22, que é um programa que resgata o que foi feito pelo governo Bolsonaro e alinha com valores ligados ao conservadorismo e à direita, né? E ao mesmo tempo a gente busca identificar indivíduos que têm intenção de se candidatar e ver de que forma a gente converge, né? Mas eu não estaria onde estou, não teria talvez a relevância que tenho se eu não tivesse a confiança dos meus pares e dos meus líderes, no caso o presidente Bolsonaro, né? Mas se eu não tivesse tido o voto do eleitor do meu estado. O estado do Rio Grande do Norte está numa situação muito ruim, né? Os indicadores são, aliás, o CPC, né? O ranking do CLP já mostra isso, né? Mostra, né? Que os indicadores são ruins. Há 20 anos a gente desce a ladeira. Então eu tenho 61 anos de idade, né? Eu fui vereador, presidente de Câmara, secretário de município, secretário de Estado, secretário do governo federal, ministro de Estado, deputado federal, 3 mandatos. Então eu tenho uma carreira longeva na política, graças a Deus não tenho nenhum problema com o judiciário, né? Não tenho nada que me amarre no sentido de não poder falar o que eu penso e dizer o que eu acho. Eu tenho convicções muito sólidas de minha visão de Brasil e de mundo, mas eu tenho um compromisso com o meu estado. Então, a não ser que, né, haja uma mudança muito forte, eu pretendo ser candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, até para ajudar nessa mudança tão necessária que o Brasil precisa para retirar o Brasil das garras desse desgoverno do Partido dos Trabalhadores. Agora, senador, uma coisa interessante que vem acontecendo no Brasil, e até olhando do ponto de vista do CLP, do Centro de Liderança Pública, existe uma enorme diapasão entre governo federal e governos estaduais. Ou seja, parece que os governos estaduais nós temos menos ideologia, mais pragmatismo, política baseada em dado, em evidência, coisa que não existe no governo federal. Então, parece que a nossa esperança está nesta nova safra de governadores, secretários estaduais, prefeitos, ascenderem a política nacional com essa mentalidade de política baseada em dado, em evidência, menos ideologia e menos retórica. É possível que essa ponte para o futuro começa já em 2026?
Ponto para o futuro é o programa do MDB, né? Mas vamos lá. Retirar essa sinergia aqui. Olha, eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Você não pode querer que os políticos, e a política brasileira é pródiga nisso, né, sejam insossos. Eu acho que é uma expressão que talvez... ou seja, eu sou político, mas tanto faz ser direita, ser esquerda, eu não tenho visão sobre se a política tem que ser liberal ou se a política tem que ser assistencialista, né, intervencionista, né? Eu não tenho posição sobre assuntos que são áridos e que geram discussão na sociedade. Eu acho que a população está cansada disso também, desse político isentão. Tá? Eu acho que tem que ter, é evidente, esse apuro técnico, essa necessidade de buscar as evidências científicas, né, de se verificar quais são as experiências transformadoras que de fato, né, deram resultado, né, a competência de buscar, eu diria assim, a legitimidade de buscar a parceria com a iniciativa privada, com o empreendedor. O Estado, ele precisa entender, é meio coercitivo, mas se o Estado não entender, né, se o governo, qualquer que ele seja, municipal, estadual e federal, principalmente o federal, que quem empreende no Brasil é quem leva, é quem carrega, é quem traciona a economia. Tá? Quando eu falo do empreendedor, eu não estou falando do dono da Gerdau, que é até um amigo querido, não estou falando, né, do dono de uma grande empresa, eu falei do nome de alguém aqui, fulanizei. Eu estou falando de quem acorda de 3 horas da manhã, Felipe, e vai ao Ceasa e escolhe frutas selecionadas, bota num carrinho e sai mercadejando num bairro de classe média. Esse cidadão, é por ele que a gente precisa fazer a nossa parte. É por ele que a gente tem que deixar o Estado menos burocratizado, tem que retirar essas amarras, tem que permitir um acesso ao crédito que não seja coercitivo, né, impeditivo dele crescer. É por ele que a gente tem que deixar o país mais empreendedor, mais inovador. Então, eu vejo que se você não tiver ideologia, se você não tiver esse sentimento, você não vai conseguir ter a capacidade de colocar técnica, né, a evidência científica, o pragmatismo necessário na negociação, né, no entendimento de que pessoas podem pensar diferente de você, mas podem convergir, né, no mesmo objetivo em prática. Você precisa ter convicção, tá? Eu não sei se eu represento a maioria do povo brasileiro, acredito que sim. Eu cansei dos isentões, cara. O Brasil está pagando um preço muito caro pelo deixa que eu chuto, sabe? Não, o outro vai fazer por mim. Eu não vou me expor. É porque eu posso pagar um preço por isso. Bicho, desculpa, foi até muito informal. Desculpe, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento muito desafiador. Né? As instituições estão sendo testadas, a democracia está em risco. E ao contrário do que eles dizem, eu falo à esquerda brasileira, eles nos acusam do que eles estão fazendo. Eles estão subvertendo a democracia para retirar, para suprimir aqueles que eles acham que ameaçam o sistema consentido, né? O ecossistema confortável, porque o Bolsonaro é a disrupção. Aí ele mostrou isso quando administrou o Brasil. Senador, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui no Entrevista com o Dávila. Obrigado pela oportunidade. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.